Vou entrevistar agora o meu irmão Sivaldo, meu amigo Sivaldo, que é o primeiro secretário da diretoria do Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, que fica no Núcleo Bandeirantes, uma instituição que tem décadas de existência. Um edital lançado pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Desenvolvimento, ameaça a existência dessas instituições. Eles querem que essas instituições tenham estrutura para atender pacientes com transtornos mentais, uso abusivo de álcool e doenças infecto-contagiosas, ou seja, transformar aquelas instituições em um pequeno hospital. Lógico que não tem a mínima condição de atender essas exigências. E com isso faz com que essas instituições não tenham condições de serem, de se ter êxito, continuando sem condições financeiras de montar essa estrutura para continuar funcionando. E até mesmo precarizando a existência ou a permanência de outros idosos nessas instituições. O edital 6 de 2022 da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, lançado em fevereiro deste ano, lançou a exigência de que as instituições de longa permanência de idosos conveniadas ao GDF, que são essas que eu citei, Lar dos Velhinhos de Maria Madalena, no Núcleo Bandeirantes, Bezerra de Menezes, em Sobradinho, São José, também de Sobradinho, Casa do Ceará e Casa do Candango, passe a acolher idosos com transtornos mentais, usuários de álcool e drogas e portadores de doenças infecto-contagiosas. Exige toda uma estrutura própria, enfermagem especializada, medicamentos, uso de medicamentos controlados, contenção de pacientes, isolamento dos idosos portadores de doenças infecto-contagiosas, que precisam de assistência, mas não nessas casas de permanência de idosos de longa permanência, né, Sivaldo? E para falar sobre esse assunto é que o Sivaldo Florencio da Silva, primeiro diretor-secretário do Lar dos Velhinhos, está aqui conosco. O Lar dos Velhinhos, do Núcleo Bandeirantes, é a maior instituição de longa permanência de idosos do Distrito Federal. Sivaldo, quando e como foi criado o Lar dos Velhinhos de Maria Madalena? Bom, primeiramente, boa tarde, doutor Gutenberg, nosso presidente do Sindmédico. Obrigado por ser essa voz que, juntamente conosco, ombreia nesse momento em que essa instituição, que foi criada em março do ano de 1980, portanto com 42 anos ininterruptos de prestação de serviço aos nossos idosos e idosas que estão no seu último terço de vida, sempre essa unidade sendo uma referência pelo trato amoroso que nós dispensamos a todos os nossos idosos. Então nós fomos criados desde essa época, o nosso saudoso deputado Jorge Cauí Júnior, que foi o nosso fundador, e é nele que nós sempre nos espelhamos para fazer com que o melhor de nós, enquanto diretores, enquanto colaboradores, seja distribuído aos nossos vovôs e vovós que já estão, como eu disse, no último terço de vida. Sivaldo, conta aqui para a gente como é o funcionamento da instituição. São quantas pessoas idosas atendidas, quantos funcionários e qual a formação desse pessoal? Bem, nós temos, desde o ano de 2009, nós temos o convênio com o governo do Distrito Federal. Antes do convênio, nós atendíamos 150 idosos. Depois foi feita uma remodelagem e o nosso espaço ficou compatível para atender às necessidades apenas para 92 idosos, que é o que nós temos hoje. Esses 92 idosos são cuidados por 91 colaboradores. Esses colaboradores, dentre eles nós temos assistentes sociais, psicólogos, terapeutas com várias habilidades, e temos também os cuidadores e, logicamente, as pessoas que têm os seus trabalhos também de serviços gerais. Então, esse é o nosso, digamos, o nosso corpo de profissionais. Você trabalha também com voluntários? E nós trabalhamos também com voluntários, que inclusive agora ficou muito prejudicado por questão da pandemia, porque, por exemplo, na área de fisioterapia, nós temos aí duas entidades de ensino de nível superior que ombreiam conosco nessa tarefa. E temos também uma de nutrição, sem contar também com da área de psicologia, que também nos auxilia. Bem,
qual é o grau de autonomia dessas pessoas idosas que são acolhidas lá no Lar dos Velhinhos e nas outras instituições similares? Sim, bom, a ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos, ela tem lá nos seus 3 níveis, sendo que o nível 3 é aquele acamado que já não tem uma consciência plena, ou uma lucidez plena e, portanto, precisa de cuidados mais acentuados. Assim como tem o idoso de nível 1, que é aquele que ele é orientado, que tem capacidade locomotora e que, de certa forma, dispensa menos cuidados. Então, eu diria que hoje lá nós temos talvez algo em torno de 20% de pessoas que têm o nível 3, né, que nós temos um pavilhão C, que é destinado às pessoas que têm esse tipo de, digamos assim, de postura física, e temos basicamente mais de 70% de idosos que demanda menos trabalho no atendimento. Com essa nova mudança, o número de idosos acolhidos diminuiria com essa exigência desse edital? Ou manteria, vocês teriam condições de manter? Explica para a gente como é que é essa dinâmica. Como seria essa, qual o impacto que isso ocorreria? O senhor nos ajudou, causaria, né? O senhor nos ajudou muito por ser médico e ter mais essa expertise, já facilitando a nossa fala. Porque hoje, o atendimento a esses 3 níveis de idosos, né, que o senhor pontuou, demandaria, logicamente, uma capacidade técnica que nós não possuímos. Uma capacidade, digamos, de estrutura física que nós não possuímos. Por exemplo, para que eu pudesse acolher alguém com transtorno mental, eu precisaria ter uma cela. E precisaria ter colaboradores que tinham uma compleição física e um aparelhamento para isso, que eu não possuo, né? Até o esgoto de alguém que tem doença infecto-contagiosa necessita de um tratamento diferente que eu não possuo instalação compatível com isso. E sem contar também que a questão dos idosos que porventura tenham um consumo abusivo de álcool e de drogas. Eu estou falando de um lar que eu tenho como paciente pessoas que têm a necessidade de uma paz, de uma tranquilidade e que com a inserção desses 3 tipos de problemas, eu estaria fazendo, logicamente, um desvirtuamento naquilo que a nossa instituição tem, desde a sua fundação, no seu estatuto, o impedimento de que essas pessoas estejam lá. E sem contar que, imaginem, né, uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa, eu trabalhando com pessoas que têm já uma baixa imunidade, o que poderíamos ter como resultado disso? Você contou muito bem, os idosos que estão ali precisam de tranquilidade, né? Precisam de estrutura, de conforto e tal. Quando você muda o perfil, leva pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, que você não tem estrutura para acolher, não tem isolamento, álcool, droga, transtorno mental, que tem uma crise, que você não tem como contê-lo porque você não usa psicotrópico, remédio controlado, você não tem enfermagem preparada e tal, você inviabiliza a renovação do convênio, né? Dessa forma, né, esse convênio... Isso é importante, estou perguntando isso, Sivaldo, porque quem nos assiste entender que como o Lar dos Velhinhos e os outros não têm condições de montar essa estrutura, primeiro porque não tem recurso, e segundo porque mesmo que tivesse recurso, você ia transformar uma assistência de qualidade em uma assistência que correria risco de qualquer momento tumultuar, complicar e até deixar vulneráveis os outros idosos, não é isso? Seria, logicamente, uma administração temerária, né? Porque o que mais nos deixa apreensivos é porque nós já tivemos, desde 2009, que começamos esse trabalho com o governo do Distrito Federal, em todas as etapas editalícias que tinham, e alguém do governo, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, via a nossa estrutura, naquele bate-papo, e ali nós tínhamos, né, a construção de um edital em que nós adequávamos a nossa capacidade de fazer aquilo que é responsabilidade do Estado, que deixa isso bem claro, e nas nossas condições. Inclusive, na última delas, é um aspecto interessante, doutor Gutenberg, porque nós apresentamos uma planilha aberta, porque nós somos uma instituição transparente naquilo que fazemos, e o governo achou que o preço seria muito além
da necessidade. Então foi contratado a Fundação Getúlio Vargas e, por incrível que pareça, o número que nós apresentamos ficou exatamente 40% aquém daquilo que seria necessário. Mas por que isso? E é aqui que eu digo. Porque nós temos já o hábito, como uma entidade que é um patrimônio imaterial da sociedade de Brasília, de colocar as pessoas nesse contexto de possibilidade de doar. Então nós temos hoje, por exemplo, empresas, né, da sociedade civil organizada, nós temos voluntários, né, que nós temos o que nós chamamos de sócio contribuinte. Aquela pessoa que, em conhecendo a obra, sabe da necessidade, sabe da seriedade que nós temos, elas se inscrevem e recebem pela internet um boleto em branco, em que ele de 1 centavo a 1 milhão pode contribuir conosco. Isso é o que você falou, que eu vou abordar agora, é um choque de realidade. O convênio com o GDF cobre 60%, 70% das despesas? Eu diria que, vamos lá, estimando, na melhor das hipóteses, cobre 60% da... Então veja bem, o repasse do convênio com o Lar dos Velhinhos cobre 60% das despesas com boa vontade. O resto é doação. O resto é pessoal que faz, né, benevolência, faz, né, se doa e ajuda, né? E aí, com esse edital, eles propõem um aumento de quantos por cento? 13,27% é a proposição. Olha, 13,7% de aumento num repasse que não cobre 60% das despesas. E aí o Lar dos Velhinhos, o Bezerra de Menezes, o São José, Casa do Candango e tal, tem que montar toda uma estrutura que custa uma pessoal, grana. equipamento. É brincadeira. Ou seja, querem fechar com as instituições. Mais na frente a gente vai falar de quem foi habilitado também, que está vindo de fora e não existe na cidade. Mas isso, no final da nossa entrevista, eu gostaria de abordar esse tema. Bem, qual tem sido até aqui o critério para o acolhimento dos idosos nessas instituições? Bom, o nosso modelo atual é que o idoso ele tem que se habilitar através dos CRAs. Ele vai lá, faz uma entrevista e é feita uma série de análises e depois disso, então, quando nós dispomos de vaga, esse idoso nos é apresentado. Então, esse seria o modelo, né, que nós temos trabalhado até então. E a nossa instituição, a nossa diretoria tem lá um número que não chega a 10% das vagas que nós podemos dispor, né? Então hoje nós não temos absolutamente nenhuma vaga, nós temos hoje 92 idosos, que é a nossa capacidade máxima, que estão sendo assistidos pelo Lar Maria Madalena. Bem, agora eu acho que é o ponto importante na nossa entrevista aqui, para vocês entenderem o risco que instituições que têm décadas de existência em Brasília correm risco de fechar, de ser extintas. Meu amigo Sivaldo, qual foi o resultado do credenciamento junto à Secretaria de Desenvolvimento das Instituições para o objeto desse edital de fevereiro, que é renovar os convênios? Bem, doutor Gutenberg, a primeira coisa que é importante falar é que nós, da diretoria do Lar Maria Madalena, nós somos voluntários. Nós não percebemos nenhum vencimento pelo trabalho que fazemos. Pelo contrário, nós temos que ser sócio-doadores para que possamos participar dessa obra de amor. E quando nós vimos o edital, nesses 3 pontos específicos que nós falamos, nós ficamos realmente estarrecidos. Mas como? Um governo que não cumpre o seu papel, porque isso é papel dele, o acolhimento desses idosos, que nos tem como parceiros, que nesses anos que estamos nessa parceria, cumprimos fielmente o nosso trabalho. E agora, naquilo que nos é apresentado, estamos sem condições de atender. Então, a nossa primeira vontade seria simplesmente não participar desse edital. Mas aí nós temos um passivo, porque essas pessoas que nós tratamos, não só os nossos colaboradores, né, que são os funcionários, e os nossos idosos, são membros da nossa família. A gente se afeiçoa a eles, né? E o tratamento que a diretoria dispensa aos colaboradores, ele reverte para o idoso, então é uma grande família. E isso nós não queremos que fique no nosso legado, na nossa diretoria, de
ter acabado, digamos assim, com essa obra de amor. Mas, quando você vê que a instituição que é a primeira colocada nesse edital é uma instituição de fora do Distrito Federal, com histórico desconhecido, que não tem um cadastro do Conselho do Idoso, né? E não é uma instituição sem fins lucrativos. Então, se eu, hoje, que não tenho nenhum lucro a não ser o lucro institucional, não consigo pagar a conta, como é que uma empresa que visa lucro, só com esse dinheiro vai conseguir perfazer isso, né? Então, lá, essa empresa da Bahia, que é o Instituto Ação Brasil, nós, sinceramente, ficamos aqui apreensivos, porque nós estamos basicamente aí há pouco mais de 2 meses da cessação desse edital, que vence em 30 de junho do corrente ano. E como é que essa instituição, que não tem uma estrutura, que eles se habilitaram para 330 idosos, então nós, numa soma rápida, tem que ter uma estrutura de mais ou menos 9 mil metros quadrados, né? E como é que ele vai mobiliar com profissionais, né? Se nós não, a nossa diretoria é voluntária e não pagamos a conta, como é que ele vai, que nível de funcionário ele vai colocar para cuidar dos idosos? Sivaldo, quantos idosos nós temos hoje no Distrito Federal sendo atendido pelo lado dos velhinhos do Núcleo Bandeirantes, Bezerra de Menezes, São José e outros? Você tem ideia de quantos idosos? Fica fácil, né? O que o edital está prevendo são 330 idosos, que é o número que tem hoje. Só que, na realidade, esse número ele é irreal, porque há uma demanda reprimida dos idosos portadores desses três problemas de saúde, que o governo tem sido, inclusive, multado. Então, o governo tem uma demanda represada, reprimida, não dá assistência e quer colocar na nossa conta. Stop! É aí, meus senhores. Vocês que nos assistem, professor Sivaldo, o governo quer resolver o problema dele precarizando o que existe hoje com boa qualidade. Ele tem uma demanda de mais de 300 idosos portadores de transtornos mentais, doenças contagiosas, uso de álcool e drogas, que ele não sabe o que fazer com esse povo, não sabe porque é incompetente, não sabe porque não tem planejamento, não sabe porque não está preocupado com a vida do cidadão e quer jogar nas instituições que existem há décadas, que tratam outros idosos, trata bem, reconhecido pela sociedade, e que não tem condições de acolhê-los. Ao acolhê-los, vai precarizar a qualidade de vida desses idosos. Ou seja, o governo quer resolver o problema dele, que está sendo multado pelos órgãos de controle, precarizando, piorando a vida de quem tem uma vida razoável, digamos assim. Ou seja, é um crime que o governo quer fazer. Em vez de promover bem-estar, né, qualidade de vida para os idosos, ele quer piorar, porque ele quer descarregar uma demanda, uma fila de idosos represados que deviam estar sendo atendidos pelo Estado em outras instituições, e não essas, mas que prestam assistência adequada há várias décadas a outros perfis de idosos. É importante que vocês que nos assistem entendam também. Essa instituição que ganhou, foi classificada em primeiro lugar nessa licitação da Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma instituição da Bahia, não existe no Distrito Federal. O endereço que ela tem, salvo engano, salvo melhor juízo, é numa quadra residencial, Sivaldo. Ou seja, ela não existe no Distrito Federal. Ela vai ter que montar toda uma estrutura para acolher 330 idosos, né? Com esse repasse do Distrito Federal, não tem a mínima condição de dar um atendimento decente a esse povo. Ora, o lá Bezerra de Menezes, lá do Zelinho do Núcleo Bandeirantes, né? A Casa do Ceará, São José de Sobradinho, Casa do Candango, já tem que sobreviver com doações, com a boa vontade do cidadão, porque o repasse do GDF não cobre nem 60% das despesas. Como é que essa instituição vai montar uma estrutura, vai ter que equipar, né, com esse repasse e ainda ter lucro, é isso? Que coisa é essa? Que negócio é esse? Essa conta não fecha. A conta não fecha. A estrutura do Bezerra de Menezes, do lado do Zelinho do Núcleo Bandeirantes, foi montada durante décadas, com doações, com trabalho,
Não foi montado de uma hora para outra. Para montar uma estrutura para atender esses 330 idosos com qualidade, tem que ter um investimento enorme. Essa instituição é uma instituição... Demanda tempo, né? E demanda tempo. 3 meses você não consegue fazer isso. Essa instituição que foi habilitada é uma instituição filantrópica, é um empresário benfeitor da humanidade que está querendo investir toda essa grana para manter uma instituição de qualidade, ele está querendo ganhar dinheiro. A sociedade precisa saber disso. Senhor governador, mais uma, basta o caos da saúde. Basta o pessoal que está morrendo nos corredores e na porta dos hospitais. Os idosos dessas instituições estão vivendo com uma certa qualidade de vida, né, Sivaldo? Graças a Deus. Somos referência nacional, inclusive empresas ou institutos de outras unidades da federação vêm constantemente nos visitar para ver a excelência com que nós tratamos os nossos idosos. E vale, doutor Gutenberg, ressaltar que nós temos selo social de prestação de contas. Qualquer um da sociedade que quiser conhecer a nossa estrutura e as nossas contas, estão convidados e estamos lá de portas e corações abertos para acolher a todos. Então veja vocês que nos assistem o risco. Uma instituição de fora, que vai ter que montar em pouco tempo. Esse edital, a vigência dele começa a partir de quando? Fevereiro? A partir de julho? A partir de 1º de julho, né? A partir de 1º de julho, então. De abril a julho vai ter que montar toda uma estrutura. Contratar, treinar, mobiliar. Equipar, mobiliar. Vocês estão de brincadeira. É preciso que você, cidadão, nos ajude a evitar essa aberração, né? Esse crime contra a sociedade, contra o idoso do Distrito Federal. Doutor, se o senhor me permite, um fato que nos deixou extremamente desconfortáveis foi que os jovens lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, por uma questão ética, não vou citar nem os nomes, eles são totalmente insensíveis às colocações que nós fazemos. Até parece que nós somos adversários deles. E não tem, pelo menos, aquela capacidade de nos ouvir, né? E chegamos a ouvir numa das reuniões que tivemos lá, que participaram 2 deles, que o objetivo desse edital do governo do Distrito Federal seria ser inclusivo. E aí eu pergunto ao senhor, como é que eu posso, para incluir as pessoas dessa necessidade, ao invés de no local adequado, que é um hospital, uma clínica, como é que eu vou incluí-los num local que eu posso excluir os idosos que lá vivem e fechar os postos de trabalho das pessoas que estão conosco? Outra coisa, inclusão com qualidade. Aí, pelo que você relata, vem a ordem de cima, cumpra-se. Aceite ou não, passa o trator por cima. É a impressão que dá, né? Bem, e para encerrar aqui a nossa conversa, e eu acho que está todo mundo indignado, qual pode ser o destino dessas pessoas idosas hoje atendidas pelos lares dos velhinhos, seja o Bezerra de Menezes, o lar dos velhinhos de Maria Madalena, seja o São José de Sobradinho, caso esse edital não seja revisto, caso as instituições não possam oferecer, atender as exigências desse edital. Qual o destino desses velhinhos, desses idosos? Nós ficamos muito desconfortáveis, doutor, quando chegamos nesse ponto. Porque, infelizmente, nós corremos o risco, né, de chegar no dia 30 de junho e ter que demitir os colaboradores e eu não sei o que pode acontecer com esses nossos idosos, né? Porque as famílias, infelizmente, não têm a capacidade de cuidar deles e o nosso governo não está muito preocupado de que eles sejam bem cuidados. Bem, pessoal, fica aqui um apelo. Divulguem, compartilhem essa nossa entrevista. Isso é uma informação importantíssima e ajude a preservar os nossos idosos e que o governo crie uma estrutura própria para os outros idosos que têm um perfil exigido pelo edital. Todos precisam de assistência, mas vamos dar assistência adequada a cada idoso com seu perfil, com a sua circunstância que foi determinada aí pela vida.
Nesse final, nós gostaríamos de convocar todos os membros da sociedade brasiliense, principalmente aqueles que têm algum contato com órgãos governamentais, com a imprensa, que, por favor, salvem os nossos idosos, não só do Maria de Madalena, mas também do Lar Bezerra de Menezes, do Lar São José, da Casa do Candango, e nos ajudem, no sentido de levar onde quer que estejam esse assunto para uma discussão, porque nós não podemos deixar essas criaturas que já experimentam as agruras da vida, que experimentam o último terço de vida, a possibilidade de uma desassistência. Nos ajudem, por favor. Obrigado a todos e um abraço. Givaldo, obrigado por ter comparecido aqui aos nossos estúdios e conte sempre com o Sindicato dos Médicos.